Irmãos, nessa noite nós teremos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor por meio da vida do Humberto. Como vocês têm visto nesse mês de dezembro, nos cultos da noite, nós temos tido o privilégio de ouvir novos irmãos a nos trazer a palavra aqui. E novos no sentido desse desafio que é pregar num culto público. São irmãos que já trouxeram a palavra do Senhor em outros ambientes, mas estão tendo o privilégio e também o peso de trazer a palavra do Senhor à sua igreja, num culto público. E esse é um desafio para eles, é um desafio para toda a igreja, que é de preparar novos mensageiros, novos pregadores, pessoas que estarão sendo treinadas e afiadas para serem, de fato, bons mensageiros da palavra de Deus. E hoje a gente vai ter o privilégio de fazer isso mediante a vida do Humberto. Humberto tem sido um irmão fiel e um irmão amigo e companheiro nosso ainda desde lá de São Paulo. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da Ana Cláudia. Eu quero pedir para que você feche seus olhos e ore comigo em favor do Humberto e da pregação dessa noite. Senhor, obrigado pela vida do Beto, obrigado porque o Senhor tem guardado a vida dele, o Senhor tem abençoado a ele e a Ana Cláudia. Obrigado por essa família, Deus, que o Senhor nos dá o privilégio de conviver com eles aqui nessa igreja. Pedimos que o Senhor o sustente, que o Senhor o guarde em suas debilidades, em suas dificuldades, que o Senhor traga mais dons a ele, traga mais da tua graça, do teu entendimento, e que Humberto, assim como a Ana Cláudia, a cada dia mais vivam enxergando o teu reino e vivendo em prol do teu reino, servindo a tua igreja, servindo ao teu reino, Senhor. Pedimos agora que o Senhor abençoe Humberto nesses minutos que ele trará a tua palavra, que ele fale tão somente aquilo que vem do teu coração, da tua palavra, da tua escritura, e que sejamos edificados por meio da vida do Humberto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Os irmãos podem abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. Na mensagem de hoje a gente vai focar principalmente nos versículos de 18 a 21, mas eu queria convidar os irmãos para lermos desde o versículo 10, porque o contexto dessa carta vai ajudar bastante a gente a entender o trecho que a gente vai estudar hoje e ouvir hoje. A palavra de Deus diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Queria orar mais uma vez.
Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós lemos esse texto e vemos quão grande é a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua justiça. Pedimos e vemos, Pai, como a tua palavra e a realidade de tudo que o Senhor fez em Cristo transformou a vida de Paulo, transformou o seu ministério, transformou a forma como ele viu os outros, a si mesmo e a ti, ó Deus. Pedimos que o Senhor, pela instrução da tua palavra, abra os nossos olhos para ver a glória do Senhor nela e para que sejamos transformados da mesma forma, Pai, para vivermos nesse mundo à luz do teu amor e graça, confiantes no Senhor e usando tudo e cada oportunidade para o teu louvor, Pai. Ajuda-nos nessa noite, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, os irmãos sabem, a gente até já estudou aqui na igreja algumas vezes a carta de Paulo aos Coríntios. No começo do mês, o Renan pregou justamente em 1 Coríntios. E os irmãos, se os irmãos lembrarem um pouquinho só da igreja de Corinto, os irmãos vão lembrar que era uma igreja muito problemática. Provavelmente a igreja com mais problemas que a gente vê nas cartas do Novo Testamento. Talvez outras igrejas tivessem problemas mais sérios e profundos, talvez a igreja da Galácia, a gente poderia dizer, mas a gente vê que em Corinto havia problemas que não dá para contar na mão. E depois que Paulo escreve a primeira carta, ele escreve ainda mais 2 cartas, e essa terceira é a que a gente, ou quarta, né? É a que a gente tem aqui como a segunda carta aos Coríntios, e a gente vê que a primeira carta de Paulo e a segunda tinham surtido efeito. A igreja de Corinto tinha reconhecido o seu pecado, se arrependido, disciplinado aqueles que estavam em pecado e assim por diante. Mas a gente ainda vê que haviam diversos problemas, ao ponto de chegar no fim da carta e Paulo falar para a igreja: olha, vejam se vocês de fato estão na fé, se Cristo de fato está em vós, se é que vocês não estão reprovados, ou seja, se é que vocês sequer conhecem a Cristo. Então, havia acontecido arrependimento, mas ainda era uma igreja com problemas, e uma grande parte desses problemas, que um dos principais pontos tratados por Paulo na carta aos Coríntios, eram os falsos mestres que estavam ali na igreja, de alguma forma difamando a Paulo. Eles lançavam diversos tipos de acusação contra Paulo, desde, por exemplo, as cartas dele são duras, nas cartas ele tem uma palavra pesada, ele é firme, mas a presença dele, ele é fraco. Ele não tem nenhuma presença, quando ele está aqui ele é fraco, a palavra dele é fraca, ele age... A outra acusação relacionada com essa é que ele agia dessa forma por motivos carnais. Ele agia assim porque ele queria vantagem, ele queria ser admirado pelo povo, ele estava desprezando a igreja dos Coríntios porque ele não lidou com eles da mesma forma que ele lidou com outras igrejas e diversos outros problemas. E em tudo isso, eles lançavam acusações contra a mensagem de Paulo e a forma de viver dele. Se vocês prestaram atenção, vocês notaram que no versículo 13, Paulo diz assim: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pessoas acusavam Paulo de estar fora de si, de não ser alguém razoável, não ser alguém que deveria ser ouvido. Dentro e fora da igreja, eles ouviam aquelas acusações que a gente ouviu no início do mês. A mensagem de Paulo é loucura, o que ele prega sobre Cristo é loucura e escândalo. E Paulo vinha sendo acusado. E vocês vão perceber que nesse capítulo e nos capítulos anteriores e posteriores, Paulo está mostrando a mensagem que ele pregava, de onde vinha essa mensagem, que ele pregava como embaixador da parte de Deus, que não era uma mensagem dele própria, e por que ele vivia e pregava da forma como ele pregava. Um versículo que destaca isso de uma forma muito marcante é o versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange. E ele apresenta como o amor de Cristo mudou a forma como ele via as pessoas ao redor dele, mudou a forma como ele via Cristo, mudou todas as coisas. O versículo 17, ao final dele, diz: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ou tudo se fez novo. Paulo fala como foi por causa daquilo que Deus fez em Cristo, que tudo se fez novo. E aí o versículo 18 inicia: ora, tudo provém de Deus. Tudo isso que se fez novo, toda essa realidade, nova realidade que eu tenho em Cristo, diante do amor de Cristo, foi o próprio Deus que preparou. E aí, nesse trecho, ele vai apresentar, os irmãos devem ter notado que uma palavra que se repetiu muito foi a palavra reconciliação. Ele vai apresentar como tudo isso que aconteceu na vida dele, na vida dos irmãos de ministério dele, na vida de qualquer cristão que crê em Cristo, foi algo que o próprio Deus fez.
e a realidade do que Deus fez, de que foi Ele quem fez. Obrigado. Essa realidade de tudo aquilo que Deus fez em Cristo moldou o ministério de Paulo e moldou a forma como ele pregava. Ele pregava da forma como ele pregava por causa daquilo que Deus fez em Cristo. E o que Deus fez em Cristo é o que Paulo chama aqui de o ministério da reconciliação. E a gente vai olhar para o que é o ministério da reconciliação hoje. A palavra reconciliação, de modo geral, a gente tem essa noção, mas na Bíblia especialmente, a gente vê que ela traz essa ideia de trazer de um estado de inimizade, de alienação, de divergência, para um estado de comunhão, de reconciliação, de amizade, de paz. A gente viu isso no texto que a gente leu no início do culto. A gente viu, por exemplo, que lá em Colossenses, dizia assim, nos versículos 21 e 22, a vós outros gentios também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, vocês eram estranhos e inimigos e vocês foram reconciliados. Em Romanos 5,8, a gente vê Paulo falando, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou, por exemplo, em 1 Coríntios, agora falando no contexto do relacionamento matrimonial, quando um casal se separasse, falando para as esposas, em 1 Coríntios 7,11, Paulo diz, se, porém, ela, a esposa, vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o marido, trazendo a ideia de que o estado de alguém não reconciliado é o estado de alguém que não tem relação com o outro, que rompeu o relacionamento com aquela pessoa. Então, a gente vê que na Bíblia, a ideia de reconciliação traz a ideia de aqueles que são inimigos, ou seja, que são opostos, que são contra um ao outro, contra outro. Aqueles que são estranhos, aqui trazendo a ideia de alguém que é alienado, alguém que não tem qualquer relação, conhecimento, pensamento, vontade boa em relação ao outro. E com aqueles que estão separados, que não têm relacionamento um com o outro. Irmãos, essa é a realidade que nós vivemos, que todos vivem, de acordo com a situação em que nós nascemos. Todos nós nascemos dessa forma. Nós nascemos opostos a Deus, nós nascemos alheios a Deus e nós nascemos separados de qualquer comunhão e relacionamento com Deus. A Bíblia é muito clara nisso. A Bíblia afirma, por exemplo, que o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. Para ele, como a gente disse, elas são loucura. Mas não só isso, a Bíblia afirma também que ele não apenas rejeita, mas ele rejeita as coisas de Deus porque o homem natural ele é odiador de Deus. Ele odeia Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Quando Jesus veio, lá no Evangelho de João, a gente tem registrado que o homem ele odeia a luz porque ele ama as trevas. Deus é luz e por isso o homem odeia Deus. Por isso os homens crucificaram a Jesus. E essa é a realidade de cada um aqui. O homem é inimigo de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem, né? Se Jesus viesse, se as pessoas vissem a Deus, vissem algum milagre, uma manifestação poderosa, que inconfundível, aí elas iriam crer. Não, elas viram esse milagre quando Jesus encarnou e elas crucificaram a Jesus. Nós somos, por natureza, assim. É assim que nós vivemos. Não só como inimigos, mas alienados. E é importante a ideia de alienação, porque a Bíblia fala que, por exemplo, o ímpio diz no seu coração, não há Deus. Salmo 14:1. Ou no Salmo 10:4, o perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Notem que não é simplesmente que o perverso ouve que há Deus e ele diz, não há, eu não quero acreditar. Mas todas as cogitações, tudo que passa pela mente dele é que não há Deus. Ele olha para o mundo, ele vê a glória de Deus manifesta da forma mais clara, mas ele rejeita Deus. Para ele, Deus é algo fora da mente dele, é loucura, é bobagem acreditar em Deus. Só que, quando a gente ouve isso, é muito fácil a gente olhar e falar, sim, esses ateus, eles vivem dessa forma. Eles dizem que não há Deus e eles nem pensam, eles ignoram o testemunho claro do mundo, de toda a natureza e da própria vida deles de que há Deus. Só que isso não é uma realidade só daquele que é ateu aberto.
Essa é uma realidade de cada um de nós no estado que a gente nasceu. Isso se manifesta mesmo na vida de uma pessoa religiosa. Uma pessoa religiosa, ela pode vir à igreja, às vezes vem só no domingo de ceia, às vezes vem até todo domingo e até em algumas reuniões a mais, mas Deus está longe dos pensamentos dela, na vida dela. No dia a dia dela, de manhã, quando ela acorda, não é a comunhão com Deus que está na mente dela e que ela deseja ter e caminhar todo dia em comunhão com Ele. Quando ela vai decidir como agir no trabalho, se vai mentir ou não, como vai tratar a pessoa que trabalha com ela, que é mais difícil, não é a vontade de Deus que está na mente e no coração dela, é a vontade dela. Quando ela vai decidir o que assistir e como tem o lazer dela, não é a vontade de Deus, mas é a dela mesma. Ela pode afirmar com a boca dela que conhece a Deus, mas como Paulo diz, com os seus atos vocês o negam. Muitos vêm à igreja e vivem de diversas formas religiosamente, mas se você simplesmente parar para observar a vida deles, você vai ver que eles não têm nenhum desejo por comunhão e por serviço a Deus. A realidade do salmo que a gente cantou aqui hoje é totalmente estranha para essas pessoas. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Elas não conhecem essa realidade. Vir à igreja é algo que ela faz, é algo bom. Ela vem na igreja porque é um bom lugar para criar os filhos, porque é importante ter uma consciência religiosa. Vem à igreja por diversos motivos, mas não porque ela agora viu a glória de Deus e ama a Deus. A realidade do salmista, no Salmo 27, de que ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Ou que diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu tenha meu prazer na terra. Ou o Salmo 42, bem conhecido: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A pessoa que é religiosa, mas é alheia a Deus, ela não deseja a comunhão com Deus. A palavra fica guardada lá na estante dela durante a semana. A oração é algo que ela desconhece. No máximo, antes das refeições, faz uma oração breve, repetida ali. Mas ela não tem, de fato, no coração dela nenhum amor por Deus. Isso se reflete, como eu disse, na vida dela. Ela não conhece a realidade que o autor de Provérbios nos ensina. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Ela não o reconhece nos seus caminhos. Quando as coisas ficam difíceis, quando ela tem que tomar uma decisão, é a vontade dela, é a vontade dos coaches, dos conselheiros, de todos os outros, que é mais sábia que a palavra de Deus. Então, é importante que a gente tenha em mente isso por dois motivos. Um, para a gente não se enganar. Se alguém está aqui, se algum de nós vive dessa forma, que a religião é meramente algo da igreja e algo de momentos e que não afeta o resto da sua vida, se conhecer a Cristo não transformou, como Paulo diz, como você enxerga Deus, como você enxerga os homens, como você enxerga os seus irmãos e os perdidos, isso é um sinal de alerta para você, como Paulo exorta. Veja se você de fato está na fé. Se Cristo de fato está em você, será que você não consegue identificar que Cristo está em você? Porque ele pode de fato não estar. Mas ainda mais um motivo é que, se a gente não entender esse nosso estado, a parte de Deus, a gente não vai entender aquilo que Paulo fala do ministério da reconciliação. A gente não vai entender e não vai provar o zelo que a gente vê em Paulo nessa carta. Vai ser estranho para a gente, porque a gente nunca vai enxergar o amor de Deus como deve se a gente não enxergar nós mesmos como devemos. A gente enxergar isso, enxergar esse estado, é o que capacita a gente falar: eu entendo agora que Deus me reconciliou consigo. Eu era alheio a Ele, eu era indiferente, eu era inimigo dEle, eu odiava a Deus. Com as minhas obras eu manifestava aquilo que estava no meu coração. E com tudo que eu fazia, eu demonstrava isso. Só que tem um outro elemento da reconciliação que é fundamental a gente lembrar, que não era simplesmente o homem que precisava ser reconciliado com Deus, que Deus estava ali tentando de alguma forma, mas o homem que não queria, e esse era o grande problema. Quando o homem pecou, a gente passou a precisar que Deus fosse reconciliado conosco também. Não é simplesmente o homem que precisava ser reconciliado com Deus, mas Deus conosco. A gente vê a Bíblia falando que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar. Como que um Deus que não pode sequer ver o mal vai habitar com pecadores?
Como um Deus que não pode ver o mal vai habitar com aqueles que continuamente praticam o mal. A Bíblia fala no Salmo 5,5 que Deus aborrece, a palavra que aborrece é odeia, todos os que praticam a iniquidade. Se Deus odeia todos os que praticam a iniquidade, que comunhão Deus vai ter com a gente? Que comunhão Deus teria com você, que vivia em pecado, que vinha para a igreja tomando o nome dele em vão para viver em pecado o resto da semana? A Bíblia afirma no Salmo 7, em Provérbios 15, aliás, que Provérbios 15, 8 e 9, 28, 9, que se alguém não obedece à lei, o culto dessa pessoa não agrada a Deus, a oração dessa pessoa é abominável para Deus, o caminho dessa pessoa é abominável para Deus. Parem para meditar nisso, irmãos, e contemplarem isso. Se alguém não está em Cristo, se alguém não obedece a Deus em toda a sua vida, e essa pessoa entra na igreja para orar a Deus, e ela fala as palavras mais belas de louvor a Deus, aquilo para Deus é uma abominação. Aquilo é algo que dá nojo a Deus. Aquilo é algo que Deus, como Deus diz em certos momentos nos profetas, quem dera fechassem o templo, para que vocês não prestassem o culto a mim. Se alguém não obedece à lei, é assim que Deus enxerga e trata essa pessoa. E é Deus que iria punir essa pessoa. A Bíblia fala, Deus é um juiz justo. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. A figura aqui de Deus preparando armas de guerra, armas de morte, para ir e destruir aqueles que não obedecem a Deus. E nós desobedecemos a Deus, cada um aqui. Eu queria que os irmãos parassem para lembrar quem vocês eram antes de Cristo os alcançar, se os alcançou. Os irmãos eram inimigos e alheios a Deus. Os irmãos viviam totalmente em pecado. E era assim que Deus olhava. Isso não muda em relação aos eleitos. A Bíblia fala, Paulo falando aos Efésios, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Todos aqueles que foram salvos estavam sob a ira de Deus. Essa é a realidade. E por isso que nós precisamos tanto de reconciliação. O pecado às vezes se torna normal para a gente se acostuma. A gente vive num mundo cheio de pecado e a gente começa a não sentir mais dor por ele. A gente, seja pelo noticiário, seja pelo que a gente vê, a gente ouve piadas imorais no nosso trabalho e no começo aquilo escandalizava a gente, depois de um tempo a gente começa a não se escandalizar tanto. A gente não conseguia ver um filme com uma cena inapropriada, a gente começa a tolerar aquilo. A gente se acostuma com o pecado no mundo. Coisas pelas quais uma pessoa iria presa há 80 anos atrás são aplaudidas hoje na nossa sociedade. A gente se acostuma com o pecado, mas Deus não se acostuma. Ele sente ira e indignação todos os dias desde a queda de Adão. E quando a gente entende isso, é só quando a gente entende isso que a gente pode entender o que é o ministério da reconciliação e por que ele transformou a vida de Paulo e a vida de tantos outros na história, como ele transformou. E para a gente entender o ministério da reconciliação, agora que a gente já tem claro esse plano de fundo do que significa não estar reconciliado com Deus, eu queria que a gente olhasse para 3 coisas nesse texto. Primeiro, para quem é o autor ou o agente da reconciliação. Quem é aquele que executa, que traz a reconciliação a nós. Segundo, para a forma como Deus nos reconciliou. E terceiro, para o chamado da reconciliação. Então, em primeiro, a gente vê claramente aqui que Paulo enfatiza o agente da reconciliação. Que o agente da reconciliação é o próprio Deus. Se os irmãos observarem, no versículo 18, Paulo diz, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. No versículo 19, ele fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. No versículo 20, ele fala que eles pregavam como se Deus exortasse por nosso intermédio. E no versículo 21, ele fala que Deus é aquele que fez Jesus pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus é aquele que traz reconciliação. Por toda essa passagem, essa é a ênfase de Paulo. Diversas passagens da Bíblia falam de Jesus como aquele que trouxe reconciliação, por ele ter sido aquele que se entregou por nós. Mas aqui, e em outras passagens, Paulo enfatiza que Deus, o Pai, é aquele que fez isso. A mensagem do Evangelho, ela não apresenta uma mensagem de que Deus não teve qualquer disposição
para reconciliar o homem consigo mesmo, mas o homem achou uma forma, e aí porque Deus é amor, ele aceitou essa forma. Ou não apresenta também a ideia de que Jesus veio para acalmar o Pai queria a nossa condenação, mas Jesus veio para pagar os nossos pecados e aí sim o Pai poder ser favorável a nós. Não, por toda a Bíblia a mensagem é outra. A mensagem é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é uma obra e uma iniciativa do próprio Deus. Primeiro, isso é necessário, porque os irmãos precisam lembrar que, como a gente acabou de ver, a gente era inimigo de Deus por natureza. A gente nunca buscaria Deus por nós mesmos. Nós, pelo contrário, nos opunhamos a tudo aquilo que vinha de Deus. A reconciliação vem àqueles que eram inimigos. Segundo, nenhum de nós podia também fazer nada pelo nosso irmão, nem por nós mesmos. Salmo 49 diz: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. E assim, o ser humano está sempre num estado separado de Deus, por si mesmo. Mas o próprio Deus trouxe reconciliação a nós. Irmãos, isso já é um dos motivos que faz Paulo estar da forma que ele está nesse trecho, cheio de zelo e de amor para pregar o Evangelho. E isso deveria encher a gente de alegria. Vocês conseguem conceber o que isso significa? Que Deus, contra quem a gente vivia continuamente em pecado, Ele mesmo veio e nos reconciliou consigo mesmo. Quando alguém é ofendido por uma pessoa, a gente espera que a pessoa que ofendeu peça perdão. A pessoa que ofendeu vá primeiro se reconciliar com aquele que ela ofendeu. Mas Deus, ele inverte a ordem e ele faz o oposto. Ele vem e ele nos reconcilia consigo mesmo. Deus não tinha nada a ganhar com isso. Muitas vezes a gente tem uma ideia errada do que significa glorificar a Deus, como se quando a gente glorificasse, a gente adicionasse algo a ele. Desse a ele uma glória que ele não tinha antes. Mas a Bíblia fala, Jó 35, diz assim: se pecas, que mal causas tu a Deus? Se tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justo, o que lhe dás ou o que recebe dele a tua mão? A tua impiedade só pode fazer mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Deus, ele não é afetado, não é tornado maior ou menor por aquilo que a gente faz em relação a ele. Ele não ganha nada com a gente, mas ainda assim ele mesmo veio para trazer reconciliação a nós. Isso faz a gente ver a imensidão do amor de Deus e faz a gente ver ainda mais quando a gente nota aqui no versículo 20, Paulo diz que eles eram embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E aí ele diz que, em nome de Cristo, pois, rogamos que você reconcilieis com Deus, suplicamos que você reconcilieis com Deus. A figura aqui é que eles estavam falando aquilo como se Deus estivesse falando por meio dele. Deus não somente vem e traz reconciliação e fala, ó, eu trouxe, agora recebam. Não, a Bíblia fala que Deus vem, traz, e ele fala a nós, pecadores, que não somos nada, nem podemos dar nada para ele. Sejam reconciliados, venham a mim, eu rogo que vocês venham. Cristo está exortando, Deus está exortando por meio dos ministros dele as pessoas a virem a ele. É assim que a Bíblia apresenta a Deus. Deus misericordioso em amor, chamando pecadores assim. E o restante do texto vai mostrar para a gente a grandeza desse amor, quando a gente observar o próximo ponto, que é a forma como Deus nos reconciliou consigo mesmo. E a gente vê novamente Paulo enfatizando isso em todos os versículos, quando ele diz que a nossa reconciliação veio por meio de Cristo. Irmãos, quando a gente pensa no amor de Deus, isso enche o nosso coração de alegria. Quando a gente ouve Deus nos reconciliou consigo mesmo, a gente fala, Deus, eu era alheio e inimigo dele, eu vivia em oposição a ele, ele veio e me transformou e me fez amigo dele. Mas isso deveria gerar uma grande questão na nossa mente. No céu, não teve nenhuma questão, não teve ninguém espantado quando Deus condenou o homem. Quando Deus estabeleceu a condenação sobre toda a humanidade, ninguém ficou espantado. O homem recebeu aquilo que ele merecia. Mas quando Deus perdoou o homem, aí houve espanto no céu. Aí houve espanto no céu. Como Deus justo pode justificar pecadores? A Bíblia fala, que nem a gente viu, que Deus odeia a prática do mal. Naum diz que Deus é um juiz justo que de modo algum deixa o pecado impune, que de modo algum inocenta o ímpio.
que de modo algum vai pegar aquele que é culpado e dizer, você é inocente. Então, como que Deus nos reconciliou consigo mesmo? Como que a gente pode se alegrar nisso e ter qualquer confiança nisso? A resposta está em duas palavras que a gente pulou no versículo 19. E essas duas palavras são, na verdade, uma pessoa. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. No versículo 18, Paulo fala que Deus nos reconciliou por meio de Cristo. No 19, ele fala que estava em Cristo reconciliando. No versículo 20, ele fala que eles eram embaixadores em nome de Cristo. E no versículo 21, ele fala que Deus fez Cristo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E para a gente entender melhor, antes da gente falar daquilo que Cristo fez, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A palavra imputar, ela significa reconhecer algo como de alguém, atribuir algo a alguém. Então, por exemplo, lá em Gênesis, quando Lia e Raquel estavam com Jacó na casa de seu pai e Jacó estava querendo sair de lá por conta da forma como o pai de Lia e Raquel estavam tratando eles, Lia e Raquel falam, há ainda parte para nós ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. A palavra considera aí é a mesma palavra no hebraico para imputar. Elas estão falando, o nosso pai não nos trata e não nos reconhece como estrangeiras. Não está falando que o pai delas tornou elas estrangeiras, de alguma forma. Elas eram filhas dele, da nação dele. Mas ele tratava elas como estrangeiras. Um texto que pode ajudar ainda mais para deixar claro é a carta de Paulo a Filemão, quando ele diz assim, falando sobre Onésimo, que Onésimo era escravo de Filemão, tinha fugido. E aí Paulo está rogando para que o irmão receba em paz. E ele diz assim, e se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. Paulo está falando, esse lança tudo em minha conta é a mesma palavra usada em Romanos para imputar. Se Onésimo te deve alguma coisa ou te fez algum dano, coloca na minha conta. Reputa como minha dívida. Só que nota que não é simplesmente reconhecer algo como de alguém, mas é tratar alguém de acordo com esse reconhecimento. Eu pagarei. E aqui o texto diz que Deus não imputa a nós os nossos pecados. Por isso nós podemos ser reconciliados com Deus que odeia o pecado. Porque Ele não atribui a nós os nossos pecados mais. Essa é a realidade que toda a Bíblia aponta do que Deus faz por nós em Cristo. Deus faz com que o nosso pecado não seja atribuído a nós. E eu imagino se muitos cristãos aqui entendem mesmo o que isso significa, porque muitas vezes nós, na fé, caminhamos em altos e baixos. A gente desanima, a gente se entristece, a gente às vezes está lutando com algum pecado recorrente e a gente começa a desanimar. Mas a realidade que o texto diz aqui é que Deus não atribui a nós os nossos pecados, nem nos trata de acordo com eles. O que isso quer dizer é que, se você está em Cristo, Deus trata e reconhece você como não tendo pecado algum. No seu pior dia, Deus reconhece você como não tendo pecado algum. E por isso você pode se achegar a Deus com a mesma confiança no dia que você pecou e chega no final do seu dia miserável, se sentindo a pior pessoa do mundo, quanto no seu melhor dia. Em ambos os dias você pode se achegar da mesma forma, porque Deus não atribui pecado nenhum a você, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens, não imputando aos homens as suas transgressões. Você pode ter comunhão com Deus todos os dias da sua vida. Você não é mais santo ou menos santo de acordo com a sua obediência. E sim, nós precisamos ser santificados. Deus vai corrigir em nós o pecado e nos disciplinar, mas nunca como um juiz. Nunca como alguém que vê em nós pecado e agora não tem mais amizade conosco. Mas agora como um pai que não vê pecado em nós e que trabalha para a nossa santificação naquilo que nós pecamos. Essa é a realidade de cada cristão. Deus estava em Cristo reconciliando você consigo, não imputando a você as suas transgressões. Só que ainda permanece a pergunta, não permanece? Pera, como Deus pode simplesmente não imputar a mim as minhas transgressões? Como Deus pode simplesmente falar, você não tem dívida? Se eu tivesse uma dívida incontável aqui com algum irmão e não pagasse, testemunhasse que não sou cristão, né? E esse irmão me levar, até o ponto que eu apostatei da fé, esse irmão me leva diante de um juiz, e aí o juiz fala, olha,
eu sei que você tem a dívida, mas eu não vou atribuir essa dívida a você, você está limpo, você pode ir, ninguém vai poder te cobrar. Esse juiz não foi nem um pouco justo. Mas é o que está falando que Deus fez conosco, ele não atribui nenhum pecado a nós, nenhuma transgressão. E aí entra o que eu falei, em Cristo. E o versículo 21 explica isso claramente para a gente. O versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Como ele fez isso? Ele fez a Jesus Cristo o pecado por nós. Aqui a gente precisa entender o que isso quer dizer. Será que isso quer dizer que Jesus, quando na cruz, ele se tornou de alguma forma mau, corrupto, quando ele foi feito pecado por nós, pelo próprio Pai? Não, obviamente não. E o jeito que a gente enxerga isso é porque o texto diz: ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nota que não fala ele foi feito pecador para que nós fôssemos feitos justos. Mas isso para evidenciar que são partes paralelas. Ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Como que nós somos feitos justiça? Não é porque nós nos tornamos justos no momento em que cremos em Cristo. Não é porque a gente passa a ter uma natureza que não é corrupta e agora a gente só faz aquilo que é bom. Mas a gente se torna justiça porque Deus atribui a nós a justiça de Cristo. Porque Deus nos reconhece como justos e nos trata como justos. Por que ele pode fazer isso? Porque Jesus foi feito pecado por nós. Porque Deus colocou sobre Cristo e reconheceu como de Cristo os nossos pecados e tratou Jesus de acordo com o nosso pecado. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 1 Pedro 2,24 diz que ele, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Como que Deus pode não imputar a nós os nossos pecados e nos tratar como justos? Porque Jesus tomou nossos pecados e ele foi tratado como pecador. Nós somos reconciliados porque Jesus foi tratado como se ele fosse inimigo e alienado de Deus. Tomando de novo aquela figura da minha dívida impagável, o juiz não poderia de forma alguma me liberar da forma como eu falei. Mas se algum irmão, vendo aquela dívida, pegasse, tomasse tudo que ele juntou na sua vida toda, vendesse sua casa, seu carro, ficasse sem nada, se entregasse para trabalhar como escravo o resto da sua vida e pagasse a minha dívida, o juiz poderia olhar para mim e falar: você está perdoado, você não tem mais dívida nenhuma. Você pode ir livre e ninguém jamais vai te cobrar essa dívida. Foi isso que Jesus fez. Só que para pagar a nossa dívida, Jesus não vendeu um planeta, uma galáxia ou a Terra. Jesus veio e entregou a si mesmo. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender mais o terror da cruz. Por que Jesus estava em tamanha agonia no Getsemane? Não era simplesmente por causa da vergonha que ele ia passar, da violência física, dos cuspes na cara dele. Não era isso, principalmente. Todas essas coisas eram só uma expressão dessa realidade muito pior, que Jesus, aquele que, como a gente leu, é aquele em quem habita toda a plenitude, aquele que sempre esteve em comunhão com o Pai, aquele que amou perfeitamente o Pai e obedeceu perfeitamente a Ele e existia com o Pai em comunhão desde toda a eternidade. Ele, na cruz, foi feito pecado e Deus, o Pai, ao invés de tratar como o Filho amado que merece todo o bem, tratou ele como pecador. Deus pegou a espada afiada do Salmo 7 e as flechas que estavam lotadas na aljava dele e ele derramou todas elas sobre Jesus. Porque Jesus tomou nosso pecado. Deus olhou para Jesus tão puro de olhos que não pode contemplar o mal e ao Senhor agradou moer Jesus na cruz. Deus derramou toda a ira dele que cairia sobre mim e sobre você, sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus tomou nosso pecado. Aqui a gente vê de novo como é importante a gente entender o que é imputação. Deus imputou a Cristo os nossos pecados, para que Deus pudesse imputar a nós a justiça de Deus. Vocês conseguem enxergar agora um pouco de por que Paulo está como ele está nessa passagem? Porque em 2 Coríntios Paulo demonstra tamanho zelo por Deus? O que ele está apresentando aqui
para exortar os coríntios a não seguirem no caminho dos falsos mestres, a voltarem e caminharem firmemente na verdade, é essa gloriosa mensagem do Evangelho. Que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, tratando a Cristo como pecado e como pecador por nós, para que nós fôssemos tratados como sem ter pecado nenhum. Nós somos diante de Deus tão justos agora quanto a gente vai ser em toda a eternidade, porque Jesus na cruz tomou o nosso pecado. E a ênfase aqui é sobre Deus ter entregado o Filho dele, o Filho amado dele, para fazer isso. Deus entregou Jesus para nos reconciliar consigo mesmo. E isso traz a gente para o nosso último ponto, que é o chamado da reconciliação. Paulo diz que, por 2 vezes, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos concedeu o ministério da reconciliação, no versículo 18, e diz no final do versículo 19, e nos confiou a palavra da reconciliação. E ele apresenta que palavra é essa que Deus confiou para eles anunciarem. É o que ele diz nos versículos 20 e 21. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A tradução aqui, vos reconcilieis com Deus, acho que todas as versões em português trazem assim. Eu acho que ela acaba perdendo uma parte do sentido, que se vocês procurarem bastantes versões em inglês, trazem essa outra forma, que é mais próxima do original, é sede reconciliados. A ideia não é que Deus fez a parte dele e agora, irmãos, e aqueles que não conhecem a Cristo, façam a sua, se reconciliem. Agora Deus fez, você tem que... Deus construiu a metade da ponte, você faz a sua metade agora. A ideia é, Deus fez tudo o que era necessário para a reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Solte as suas armas, você que é inimigo de Deus. Solte as armas com a qual você resiste a Deus. Abandona essa vida de alienação por opção, que você tapa os seus ouvidos e finge que não ouviu o chamado do Evangelho. Abandona essa vida de viver no mundo e viver na igreja. Abandona essa vida e seja reconciliado com Deus. Pare de lutar contra Ele, pare de fugir dEle. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e Ele está pronto para receber qualquer pecador que venha a Ele. Essa é a palavra da reconciliação que Deus prega. Essa é a palavra para qualquer um que esteja aqui que não esteja em Cristo. Que seja porque nunca ouviu falar do Evangelho, seja porque está vindo para a igreja pela primeira vez, seja porque veio há muito tempo, mas como muitos de nós passou muito tempo na igreja sem conhecer a Deus. E vive alienado de Deus apesar da sua religião. A palavra de Deus é, sede reconciliados com Deus. Muitas pessoas, às vezes, são despertas por pecado e elas ficam agonizando muito tempo. E elas falam que querem crer, mas não conseguem. E muitas vezes a gente cai no erro de transformar a fé numa obra. Como se a fé fosse algo difícil. Como se o chamado do Evangelho fosse, olha, Deus fez tudo isso na cruz. Agora se arrependa e creia. Como se faça isso, seja forte, abandone os seus pecados na sua força, mude a sua vida e você será salvo. Mas a mensagem de arrependimento e fé não é uma mensagem que para a gente fazer algo na força humana, é uma mensagem de pare de lutar contra Deus. Pare de lutar contra Ele, pare de se apoiar no seu próprio entendimento e se lança nele. Confia naquilo que Ele fez, confia na palavra dEle e você vai ser salvo. E eu creio que, caminhando aqui para o fim, irmãos, esse é também o motivo, a falta de entendimento dessa mensagem é um motivo de muitos agonizarem na caminhada de arrependimento e fé, mas é também o motivo de muitos cristãos verdadeiros não demonstrarem mais tanto zelo e alegria na fé quanto demonstraram na primeira vez que creram em Cristo. E eu creio que o motivo é que quando a gente vem pela primeira vez a Cristo, a gente vem sem nada nas nossas mãos. Quando o Espírito Santo convence a gente do pecado, a gente reconhece que a gente viveu a nossa vida inteira em pecado até ali, que nada na nossa vida foi bom, nada aproveitou, tudo foi feito em idolatria, tudo foi feito em inimizade com Deus. Mas a gente vem de mãos vazias e recebe essa salvação que Deus nos dá em Cristo. A gente crê em Cristo e a gente vê quão grandiosa é a graça e o amor dele. E a gente tem força agora para viver pela fé. Porque Deus salvou a gente gratuitamente e Ele vai nos dar toda a graça. Só que depois de alguns anos a gente acha que agora não. Agora eu já deveria conseguir me achegar a Deus com um pouco mais de confiança própria mesmo. Agora eu tenho 5, 10 anos de caminhada na fé e eu ainda estou pecando nisso, e eu ainda estou caindo, e aí a gente começa a minguar na fé.
A gente tem uma tristeza não segundo Deus que leva ao arrependimento, mas uma tristeza segundo os homens. Mas a mensagem do Evangelho segue a mesma para a gente. Como que a gente é reconciliado com Deus, agora que a gente já caminhou anos na fé? Não é pela nossa obediência, mas é porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e Ele não imputa a nós as nossas transgressões. A gente continua podendo seguir a Cristo e se aproximar dEle, se aproximar de Deus com ousadia e com confiança. E com isso a gente consegue perseverar. Se a gente inverte essa ordem e começa a caminhar, tentar caminhar, com base na nossa obediência em qualquer medida, a gente vai parar de obedecer. A gente vai enfraquecer na fé, a gente vai perder a alegria e a gente não vai ter obediência e o amor que procedem dessa comunhão e fé e alegria em Cristo. Que torna possível a gente dizer que a gente pode estar entristecido, mas sempre alegre, porque a gente está em Cristo. Mas se a gente lembra que Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo, que isso foi uma obra de Deus, e que em Cristo Ele não imputa a nós nenhuma transgressão, e não só isso, mas como diz no versículo 21, Ele, para que fôssemos feitos justiça de Deus, Deus imputa a nós a justiça de Cristo, aí a gente tem alegria. Eu queria que os irmãos meditassem ao longo da semana nessa realidade, que Deus não imputa a você as suas transgressões se você está de fato em Cristo, e que Deus imputa a você, reputa em você, atribui a você a justiça de Cristo. Deus não só olha para você e fala, você não tem nada que te condene. Ele olha para você, se você está em Cristo, Ele diz, você tem justiça, você merece todas as bênçãos, não porque você mereça, você fez tudo para não merecer, mas porque meu filho Jesus mereceu e eu fiz ele pecado por você, para que você seja feito justiça de Deus. E a mensagem para você que talvez não creia, que talvez seja aqui não creia, é sede reconciliado com Deus. Não tem nada que possa impedir você de ser reconciliado com Deus, a não ser a tua própria incredulidade. Se você for para o inferno, não vai ser porque Deus te forçou a ir para lá, Deus colocou uma arma na sua cabeça para você não crer. Vai ser porque Deus falou para você, assim como Ele fala a toda criatura, sede reconciliado com Deus. E você falou, não, eu não vou abaixar minhas armas, eu não vou me render a esse Senhor misericordioso e gracioso que entregou o próprio Filho dele por nós. Vamos orar novamente? Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor em Cristo. Senhor, nós somos tão fracos e tão falhos. E, Pai, diante da grandeza da tua glória e do teu evangelho, nós nos vemos ainda mais falhos e fracos, Pai. Senhor, nós passaremos a eternidade conhecendo e louvando a tua glória e graça em Cristo e não chegaremos ao fim, mas pedimos que pelo teu Espírito, Senhor, nos faça conhecer a grandeza da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor e que nós sejamos transformados por isso. Pai, que nós sejamos transformados na forma como vemos uns aos outros, que não conheçamos mais a ninguém segundo a carne, mas que conheçamos segundo o teu evangelho, sendo misericordiosos uns para com os outros, amando aqueles que estão perdidos, ó Pai, pregando uma mensagem de reconciliação, anunciando o teu evangelho como uma palavra de reconciliação. Nós oramos a ti no nome do teu Filho Jesus. Amém.